Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da reação ao post do Trump, né? Hoje mais cedo eu falei sobre o post do Trump, em que ele defendeu o Bolsonaro abertamente, disse que Bolsonaro está sendo injustiçado, está sendo perseguido, que ele está observando, ele e o mundo estão observando o que está acontecendo no Brasil, dando a entender que ele pode intervir, que ele pode fazer alguma coisa para resolver o problema do Bolsonaro aqui no Brasil, né? E, bom, eu expliquei a situação toda, a minha visão sobre isso. Eu acho que o que aconteceu é que o Trump percebeu que a gente está chegando no limiar da Venezuela ali e decidiu interferir, né? Porque essa interferência não é uma coisa tão tranquila assim como a gente sabe, né? Isso pode dar força para o Lula também. Então, o Trump decidiu interferir porque ele viu que a gente está num risco sério de chegar no fator Venezuela e se emburacar para a Venezuela, meu amigo, aí a coisa vai ser bem mais complicada de resolver mais adiante, né? Então, o que eu vou fazer nesse vídeo agora? Eu vou falar sobre a reação do pessoal da esquerda sobre isso. E tá muito engraçado, cara. A Daniela Lima tá gaguejando igual não sei o que lá. O pessoal do STF não fala nada, todo mundo caladinho, todo mundo com o cu na mão, meu amigo. Ninguém fala nada do STF, cara. Vão entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, um dos 213 milhões de tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu não vou comentar sobre a mensagem do Trump, eu já falei sobre isso num vídeo mais cedo hoje. Se você tá no Brasil, você está sabendo o que está acontecendo. Se não, veja o meu vídeo de mais cedo sobre a mensagem do Trump, né? E bom, vamos começar agora com a reação, né? O que o pessoal comentou em cima dessa mensagem. Eu fiz o meu vídeo logo que a mensagem saiu, então ainda não tinha nenhuma reação de ninguém quando eu fiz o meu vídeo. A primeira é do Bolsonaro. Então vamos primeiro olhar a reação do pessoal mais à direita, né? O Bolsonaro falou aqui que recebeu com mais alegria a nota do presidente, convivi com 2 anos com o Trump, sempre defendemos os interesses do nosso povo, a liberdade de todos. Esse processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, exatamente, com clara perseguição política no final das contas. Já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, você passou por algo semelhante, foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos, né? Ou seja, ele falou o que todo mundo sabe, que o Trump está vendo essa coisa exatamente porque o Trump passou exatamente por isso lá nos Estados Unidos, né? Bom, o Paulo Figueiredo falou o seguinte, é lógico que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão por trás disso, né? Todo mundo sabe que quem tem feito essa ponte entre a situação do Brasil e a situação e o Trump é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles que são os pontos mais ativos lá, né? Também o Alan dos Santos e outras pessoas que estão lá, mas os pontos mais ativos, próximos ao Trump, são justamente o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Amigos da imprensa, diz o Paulo Figueiredo aqui, infelizmente eu estou absolutamente proibido de comentar detalhes que motivaram o post do presidente Trump há pouco no Trump Social. Ou seja, ele está implicando aqui que tem coisa por trás disso, tem mais coisa por trás disso, mas ele não pode falar exatamente o que, por enquanto, né, é parte da estratégia do Trump. O que eu posso confirmar é que o resultado do trabalho que fiz sob a liderança do Eduardo Bolsonaro e que não será a última coisa que vocês ouvirão a respeito. Chegou a vez do Brasil. E é aquilo que eu falei no meu vídeo, chegou a hora do Brasil. O Trump está olhando para o Brasil. O que vai acontecer agora, eu não sei, mas vai ser divertido. O Eduardo Bolsonaro também colocou aqui, postou uma tradução da mensagem do Trump, né? E muita gente me telefonando, isso aqui é o Eduardo Bolsonaro falando, né? Mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que essa não será a única novidade vinda dos Estados Unidos nesse próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenharam nessa batalha, apoiem a nota de Donald Trump no Trump Social e demais redes, reforcem as orações. Então, ou seja, o que ele está dizendo é que isso daqui é só o primeiro passo, né? E faz sentido. É o que eu disse para vocês no primeiro vídeo, né? Não faria sentido uma nota dessa do Trump se ele não tivesse com uma estratégia já traçada para o que vai acontecer no Brasil. Todo mundo sabe que o Trump está incomodado com essa situação do Bolsonaro, que está incomodado com a situação das redes sociais, com a censura que foi decretada pelo STF recentemente. É uma situação preocupante, a gente sabia que os Estados Unidos fariam alguma coisa. A gente sabia também que o Trump está querendo ir devagar porque ele teme que isso acabe ajudando o Lula aqui no Brasil, como ajudou a esquerda lá no Canadá. Então, o que eu imagino que aconteceu é que teve algum motivo, alguma situação em que ele viu que, olha só, passou do limite, a gente tem que agir agora. O melhor é fazer alguma coisa. E qual que é a estratégia desse pessoal, eu não sei. Mas pode ter certeza que eles têm uma estratégia por trás disso. Não estão fazendo isso de barrigada, né?
Aqui o Robson Bonin está dizendo aqui na Veja que o post de Trump não será a única novidade dos Estados Unidos essa semana. O Eduardo Bolsonaro não falou essa semana, falou por esses tempos, né? O recado, o deputado licenciado afirma que a publicação é recado e que uma suposta caça às bruxas vai além de Jair Bolsonaro, envolve familiares e apoiadores, o que todo mundo sabe, né? Não teve absolutamente nada de golpe aqui, nem no dia 8 de janeiro, nem em nenhum outro momento, e no final das contas, um absurdo essa perseguição que estão fazendo contra os bolsonaristas, né? Lá nos Estados Unidos, eles tentaram a mesma coisa perseguindo o pessoal do 6 de janeiro, perseguindo o Trump descaradamente, mas lá, como eles têm uma estrutura jurídica mais sólida que a nossa, uma tradição de democracia e de liberdade maior do que a nossa, acabou que eles fizeram isso, mas não conseguiram ir até o final. É muito curioso ver alguns comentaristas aqui no Brasil falando, não, porque a democracia brasileira resistiu melhor. Não, a democracia brasileira morreu. Quem que você acha que tem mais tradição democrática, os Estados Unidos ou o Brasil? Lá eles fizeram a democracia verdadeira. Realmente tiveram uma reação contra o Trump muito grande, mas a verdade é que o Trump tem apoio dos americanos, bicho. Você pode gostar ou pode não gostar. Democracia é isso. Se o povo está apoiando o cara ganha. Da democracia verdadeira no Brasil seria o Bolsonaro eleito em 2026, né? Enfim, vamos ver se vai ver mais coisas aqui. Ó. A Amanda Klein fala também, toda chorosa aqui, bolsonaristas esperam sanções contra Alexandre de Moraes nos próximos dias. Aí eu não sei de onde é que ela tirou isso, né? Bolsonaristas que tiveram contato com o deputado Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estados Unidos, esperam para os próximos dias o anúncio de sanções previstas pelas leis Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, aí eu não sei. Ela está dizendo que tem fontes com bolsonaristas próximos ao Eduardo Bolsonaro. Eu não sei disso. Mas o fato é que a gente sabe que havia esse processo. Uma das coisas que pode ter acontecido para o Trump ter tomado essa decisão foi justamente que chegou na mesa dele o processo da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? Vocês lembram, o Trump ordenou que 4 ministérios fizessem uma avaliação detalhada da situação referente ao Alexandre de Moraes. Eu imagino que essa avaliação ficou pronta e é hora de meter a porrada no Xandão. Né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Está na mesa dele, ele deu esse recado agora para encaminhar a coisa corretamente, né? A lei Magnitsky certamente não vai ter a ver com o Bolsonaro, vai ter a ver com a questão da censura do STF, que também as coisas estão ligadas, né? Ou seja, a questão toda é o STF que está se comportando como um poder não político no Brasil, um poder ditatorial brasileiro, decidindo tudo no Brasil, independente da política, independente da vontade popular, né? O Tarcísio também fez um post, né, sobre esse assunto, dizendo que, olha só, com a palavra o presidente Donald Trump, Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições, força presidente. Não preciso dizer que o pessoal da esquerda ficou todo chateadinho. Ai, o Tarcísio tá apoiando o Bolsonaro. Não, meu amigo, qualquer pessoa sensata percebe que esse processo é uma perseguição clara ao Bolsonaro. O Tarcísio tá falando só o óbvio nesse caso aqui, né? O pessoal do Brasil 247, a esquerda ficou dolorida com o Tarcísio aqui. Tarcísio defende ataque de Trump ao Brasil e apanha até de Amoedo. Meu amigo, desde quando a Amoedo é direita, cara? E a Amoedo, esquece a Amoedo, pô. A Amoedo já ficou no passado já, né? Ninguém se importa com a Amoedo mais, pô. Então, ou seja, o Tarcísio tá muito correto nisso daqui, tem mesmo que defender o Bolsonaro, está sendo injustiçado. E quem acha que Bolsonaro que tem um processo, que Bolsonaro deu golpe, coisa e tal, tá viajando numa bolha, uma bolha deste tamaninho, porque não tem nenhuma lógica isso, né? Bom, aí o Lula respondeu, né? O Lula miou, cara, baixinho. Olha como é que o Lula fala baixinho lá nos BRICS, né? Tava lá nos BRICS, tá acontecendo nos BRICS aqui no Rio de Janeiro. Sessão lá de coletiva de imprensa, perguntaram pro Lula sobre essa situação, né? Aí olha o Lula falando aqui, ó. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, esse país tem um dono. Se esse país tivesse lei e tivesse regra, Lula, você tava na cadeia, meu amigo. Esse país tem muito amigo no STF, esse aqui é o problema. Se não fosse seus amigos no STF, tu tava na cadeia até hoje, né? Mas o mais engraçado disso é o Lula falando quietinho, assim, não, porque eu não vou falar sobre isso, porque eu tô com o cu na mão aqui, não tá passando nem Wi-Fi aqui, tá foda, né? Ou seja, no final das contas... Ele diz que o Brasil tem dono, que o dono é o povo brasileiro e não sei o que lá, e pipipi, popopó, que o Brasil é soberano, que o Brasil tem soberania, nós somos um país soberano e não sei o que lá.
E esse negócio de soberania é aquilo que eu falo pra você. Você precisa falar que tem soberania, então é porque você não tem tanta soberania assim, né? Vamos combinar, né? Se tiver soberania, a soberania se impõe sozinha. Alguém questiona se os Estados Unidos têm soberania ou não? Todo mundo sabe que os Estados Unidos têm soberania, não tem esse negócio, né? Mas é aquele negócio, você precisa falar que tem soberania, é porque não tem tanta assim, né? Aqui, ó, sem citar Trump, Lula diz que o Brasil não aceita interferência externa. Então quer dizer, Lula, que um presidente pedir para a justiça interceder em outro país dizendo que determinado político é inocente ou é culpado, isso é interferência? Então me explica o que você estava fazendo semana passada lá em Buenos Aires pedindo Cristina Livre, a Cristina Kirchner, a sua amiga de corrupção, né, amiga corrupta sua. Você estava semana passada lá na Argentina, você, um presidente de um país, entre aspas, soberano, segundo você, foi na Argentina, um país também soberano, e pediu a liberdade de uma corrupta que está presa lá na Argentina. E olha que ela é culpada, é diferente do caso do Bolsonaro, que é inocente, né? O Bolsonaro é inocente, não tem nada que prove contra ele, não tem nada contra ele, na verdade. Estão fazendo um escarcéu em cima de uma minuta que não tinha nada a ver com nada, que nunca passou de uma minuta, ou seja, estão criando um caso em cima dessa história que não tem nenhuma lógica, né? Você não, você pegou um caso que teve anos de investigação, anos de perseguição criminal, de investigação, e chegou à conclusão que a mulher realmente foi corrupta, como todo mundo de esquerda aqui na América Latina, e ela está na cadeia agora, e você foi lá na Argentina e pediu a liberdade dela. E sabe o que o Milei fez? O Milei tem a soberania. A Argentina é um país soberano de fato, ele não precisa ficar dando showzinho. Porque somos um país soberano, temos lei. Não, ele ficou quieto, porque ele sabe que beleza, tem o direito de criticar, não tem problema nenhum, não. Pode mandar pedir a Cristina livre, assim como o Trump pode pedir a liberdade do Bolsonaro. Isso não é interferência indevida. Ou, se é interferência do Trump, é sua interferência também na Argentina, o que você está fazendo pela Cristina Kirchner, né? Você não concorda comigo? Não tem nenhuma diferença nisso aqui. Não, melhor, tem uma diferença sim. A diferença principal é que Bolsonaro é inocente e a Cristina Kirchner é culpada. E você devia estar na cadeia. Bom, outra coisa engraçada foi esse trechozinho aqui da Daniela Lima, né? Coitada da Daniela Lima, ela tremeu, cara. O pessoal sentiu, tá? O pessoal sentiu. A extrema imprensa deu uma sentida. Eu vou tocar pra vocês aqui a Daniela Lima comentando o caso, gaguejando, meu amigo, mas um gaguejar aqui que... Tem notícia importante chegando pro campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo... Como eles estão fazendo nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz... Ela gaguejando pra caramba. Olha como doeu a Daniela Lima. Eu falei, não, ele não é culpado de nada, exceto ter lutado pelo seu povo, né? Caraca, doeu a Daniela Lima falar isso, cara. Tadinha, cara. Tadinho caralho, cara, que ela se foda. O Guga Chakra também dizendo que é algo gigantesco conseguir uma declaração do presidente dos Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguiram, né? Lógico que tá criticando isso, achando interferência e coisa e tal, mas, sem dúvida nenhuma, o pessoal sentiu. O ponto central é o pessoal sentiu. O pessoal da STF sentiu mais do que todo mundo. STF silencia diante de ataque de Trump e deixa defesa institucional para o governo Lula. Tá todo mundo com o cu na mão, meu amigo. Não vou falar nada não, porque puta que pariu, fudeu completamente. Tamo na merda agora, já era, já um abraço, né? E aqui, ó, o STF minimiza a fala de Trump em defesa de Bolsonaro e descarta efeito jurídico da postagem. Quem achou que ia ter efeito jurídico? Isso não é uma postagem jurídica, é uma postagem geopolítica, meu amigo. Tio Sam tá virando e tá falando, eu tô vendo a merda que vocês estão fazendo aí, hein? Vocês estão se dizendo democratas, estão tirando o principal opositor das eleições do ano que vem. Isso não é democracia, é simplesmente isso que está acontecendo, não é justiça. Justiça, vocês já acabaram com a justiça no Brasil há muito tempo. O pessoal do STF tá com o cu na mão, meu amigo, todo mundo apavorado, né? Agora, tem o pessoal dizendo, o Sakamoto tá dizendo aqui, ó, o Trump dá um presente pro Lula ao intervir de forma indevida no Brasil.
Primeiro que o Trump ainda não interviu em nada, né? O Trump simplesmente deu um recado. Assim, recado não é intervir em nada. Então não tem interferência nenhuma nessa história. Segundo, que existe a possibilidade dessa interferência do Trump, que vai vir, né? Vai vir em algum momento aí essa interferência do Trump, né? O aumento de tarifas ou a colocação do Xandão na Magnitsky, né? Vai vir de alguma forma essa coisa aí, né? Isso pode ajudar o Lula? O pessoal da esquerda aqui tá doido que sim, tem muita gente apostando que sim, que isso vai ajudar o Lula, como ajudou a esquerda no Canadá. Eu já falei aqui para vocês várias vezes que eu discordo dessa análise. A situação do Canadá é muito diferente da situação do Brasil, tá? O Canadá, houve uma reação muito grande porque o Trump tratou o Canadá como 51º estado americano e fez um monte de brincadeira e botou sanções no Canadá alegando tráfico de drogas pela fronteira canadense, que, pô, todo mundo sabe que é ridículo, né? Irrisório. Não é que não exista, tem tráfico de droga em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas é irrisório no final das contas. Então, ou seja, o pessoal canadense se sentiu atingido pessoalmente pelo Trump nessa história, né? E além disso, é preciso lembrar uma coisa muito importante. O partido de esquerda lá no Canadá trocou liderança, tá? Tirou o idiota do filho do Fidel Castro lá, o filho bastardo do Fidel Castro, o Justin Trudeau, e colocou o Carney, que é um cara mais pró-mercado. O partido da esquerda canadense deu um passo para a direita. Isso também ajudou nesse processo de reabilitação dele lá nos Estados Unidos. Aqui, a menos que o Lula peça demissão, né, o Lula peça renúncia, não deve ter nenhuma mudança à vista. Então eu não acho que vai gerar esse efeito que a esquerda está esperando, não. Eu acho que vai ser só a porrada mesmo e eles não vão ter nada que eles possam fazer quanto a isso, né? Agora, o Paulo Figueiredo colocou aqui, ó, Alea iacta est. Os dados foram jogados. O dado foi lançado. Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora o jogo tá correndo. Tá rolando o jogo. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Tá divertido essa semana, hein?